no evento. Então, para iniciar oficialmente a semana, a gente vai começar com a nossa palestra magna, que vai ter como nome Babel Não, a origem de um sistema de nomes para a diversidade biológica. E vai ser com o Dr. Dalton de Souza Amorim. Dalton, se você puder ligar o seu microfone agora, ou a câmera, tudo bem, e compartilhar a tela. Dalton é biólogo, entomólogo e professor da USP de Ribeirão Preto. Ele é autor do livro Fundamentos de Sistemática Filogenética e outros livros e capítulos de temática semelhante. Publicou mais de 97 artigos em revistas nacionais e internacionais na área de zoologia, com ênfase em morfologia, filogenia, biogeografia e evolução de moscas e mosquitos, entre outros grupos. Também atua em projetos de educação para ensino fundamental e médio. Seja muito bem-vindo, Dalton. E agora a palavra é sua, você pode compartilhar a tela aí, fica à vontade. Oi, Natália. Oi, todo mundo. Eu vou precisar que liberem o compartilhamento de tela do outro link, que é do laptop, tá bom? Sim. Enquanto vocês liberam, agora sim. Pronto. Eu queria agradecer o convite. Eu fico super orgulhoso de um grupo de estudantes de graduação organizarem um evento desse tipo, que não só é um evento muito bacana em si, que faz o conhecimento ser compartilhado por centenas e centenas de alunos de graduação de muitos lugares, porque agora é tudo online, como serve para vocês como um super treinamento para o trabalho de produção de ciência. Ciência é também a divulgação da ciência. E portanto, para conseguir planejar, pensar os eixos temáticos, fazer os contatos, achar os pesquisadores e pesquisadores de cada área, fazer os convites, organizar a tabela de horário, isso tudo é um super trampo e é muito legal que vocês tenham feito um evento como o Marcelo estava falando, dessa magnitude. Então, isso, na verdade, treinar, fazer é muito parte do processo de formação profissional, de formação acadêmica, e aí esse é um evento muito legal, até como modelo, como formato para outros lugares do Brasil. Então, super contente de participar, eu já fui convidado algumas vezes para atividades na UFES, eu fico muito orgulhoso de estar com vocês nessa etapa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de um sistema de nomenclatura para ciências biológicas. Existe um problema dos próprios sistematas, como se diz, os profissionais que trabalham com a produção do conhecimento sistemático na diversidade biológica, de ajudar outros profissionais, outras pessoas a entenderem o que é isso da semática biológica. De modo geral, não é bem entendido, de maneira que os alunos, no ensino fundamental, no ensino médio, às vezes no próprio ensino superior, entendem que nós estamos falando de classificação, decoreba e tortura. Então, muita gente odeia essa temática porque é dado como decoreba. Eu vou tentar mostrar um pouquinho o que está por trás da classificação, o que é subjacente à classificação, para que tenha uma compreensão mais ampla. Então, eu vou mexendo aqui no meu PowerPoint. Então, eu tinha um tio que não sabia sistemática biológica e morreu. Ele faz tempo, né? É um tio bisavô aí. E ele não sabia botânica. E não sabia botânica, comeu a planta errada, deu uma intoxicação, matou meu tio. Tenho um outro tio também que não sabia sistemática e morreu. É super chato. Ele não sabia o nome dos mamíferos, então vinha vindo uma manada de
uma manada de mamutes, ele não sabia mamute, ele não sabia o nome das espécies. Então, ele falou para a família, tá vindo, tá vindo, tá vindo. E não sabia, tá vindo o quê? Não, eles estão... aí os mamutes passaram por cima, matou todo mundo. Super triste a história. Esse é o meu outro tio. E, então, conhecimento da diversidade biológica e comunicação sobre a diversidade biológica sempre esteve associado à espécie humana. A espécie humana, no lado lá atrás, lá embaixo, certamente, mesmo antes da divergência com os nossos parentes que sobreviveram como espécies hoje mais próximos, talvez os chimpanzés, talvez os gorilas, talvez os orangotangos, talvez ainda mais para baixo, conhecimento de diversidade biológica é indispensável. Então, sempre estivemos envolvidos. E tem alguns problemas relacionados à diversidade biológica, problemas gerais, e então são problemas de natureza diversa, e aí eu vou tratar eles separadamente para a gente entender esse contexto mais geral da produção do conhecimento sobre a diversidade biológica. Um deles é a explicação para a natureza da diversidade, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. O outro é como é que a gente delimita, quais são os critérios que a gente utiliza para delimitar essas entidades, e como é que a gente nomeia. Então, são 3 problemas de natureza diferente. Como, de modo geral, isso não é explicado para as pessoas ficam na decoreba e aí não tem uma boa impressão de zoologia, de botânica, de microbiologia como áreas sistemáticas. Tudo bem, como eu não estou vendo praticamente ninguém que está assistindo, acho que tem um número grande aí, 200, 300 pessoas que estão assistindo, então eu não consigo fazer uma brincadeira que eu costumo fazer em sala de aula. Então, vou contar para vocês como é que eu faço nas salas de primeiro ano de graduação, quando eu dou essa disciplina de evolução sistemática biológica. Então, eu pergunto quem já viu uma espécie. E eu dou uma provocada. Vocês escolheram ciências biológicas, vocês escolheram biologia, vocês são profissionais em formação na área de biologia. Então, quem já viu uma espécie? E aí, claro, todo mundo percebe que tem uma pegadinha, não maldosa, mas tem uma coisa meio estranha. E às vezes alguém levanta a mão, às vezes não. E eu torno a sala de aula um ambiente seguro, no sentido de que todo mundo pode e deve responder e deve perguntar. E, na verdade, essa é a melhor maneira de aprender, elaborar perguntas e elaborar questões e errar e fazer um esforço para acertar. As perguntas erradas nos ensinam muito mais do que as respostas certas. E então, às vezes alguém levanta a mão. Então aí eu falo assim: meu avô morreu. Meu avô pertence à espécie humana? E eu uso o presente do indicativo, pertence. Se meu avô morreu, eu não vejo meu avô, a não ser em condições extraordinárias. Então, se eu não vejo meu avô e ele pertence à espécie humana, eu não vejo espécie. Eu falo, cuidado com a resposta, se meu avô pertence ou não à espécie humana. Então, se o meu avô morreu e pertence à espécie humana, eu não vejo espécie. Então, é impressionante como está cheio de termos, inclusive na sistemática biológica, em que nós temos uma compreensão muito ingênua sobre o que é. E espécie é uma delas. As pessoas acham que elas veem espécie. Que espécie é uma coisa assim, ali. E a gente vai no zoológico ver girafa. E, portanto, eu estou vendo a espécie da girafa. Mas meu avô morreu e eu não vejo meu avô, e meu avô pertence à espécie humana. Logo, espécie é uma entidade transtemporal. E, portanto,
eu não vejo espécie porque ela existe ao longo do tempo. E eu não vejo as coisas ao longo do tempo. Se eu não vejo espécie, o que eu vejo? Eu vejo populações, pergunto para os alunos. E aí eles ficam meio... Não, população a gente vê, alguns respondem, outros não. Então eu falo, meu avô morreu, meu avô pertence à população brasileira. E população também existe ao longo do tempo. A população é uma entidade transtemporal. Portanto, eu não vejo a população inteira, eu só vejo um pedacinho. Se eu não vejo espécie, eu não vejo população, o que é que eu vejo? As pessoas falam indivíduos. Então, aí eu conto quase que um segredo para os estudantes. Quando eu era pequeno, eu era aquático. Eu vivi dentro d'água. Eu vivi 9 meses dentro d'água. Não sei se falaram para eles, mas eles também viveram 9 meses dentro d'água. Então, dá para ver rabinho, dá para ver guelra. Não. Então, nem indivíduo a gente vê. Aí encaminho eles para o Centro de Psicologia Aplicada para resolver problemas de identidade e continuo com as minhas aulas de sistemática. Muito bem. Então, nós temos uma visão muito ingênua do que seja espécie, do que sejam grupos supraespecíficos, do que sejam populações, do que sejam indivíduos. De qualquer maneira, a gente vê cortes temporais das espécies, a gente vê cortes temporais das populações e cortes temporais da existência dos indivíduos. E aí a gente reconhece padrões e aí começa a dar nome para as coisas que a gente vê. Então, os primeiros passos lá atrás, no tempo dos meus tios, lá para trás, é nomear espécies e nomear agrupamentos de espécie. Porque mesmo antes do sistema Natura e do Linneu, nós já tínhamos nomes para as espécies. Não só para as espécies, para grupos de espécies. Então, eu dou uma aulinha no 7º ano do ensino fundamental, que é muito legal. E aí eu pergunto o nome das espécies para depois organizar o conhecimento que eles já têm sobre diversidade biológica, no sentido filogenético, sem falar de filogenia, sem falar de cladograma e sinapografia. Mas quando eu pergunto espécie, eles respondem besouro. Eu pergunto, besouro é nome de uma espécie só ou de um grupo de espécie? Grupo de espécie. Lagarto. Lagarto é o nome de uma espécie, é um grupo de espécie. Grupo de espécie. Papagaio. Papagaio é o nome de espécie, grupo de espécie. Então, a linguagem natural, ela já tem nomes para espécies e nomes para grupos de espécies. Então, tem nomes, mesmo numa classificação, mesmo numa linguagem não sistemática, não científica, já tem nomes para espécies e grupo de espécies, significando que as pessoas, lá antigamente, na pré-história, já reconheciam grupos de espécies, a ponto de dar nome para conjuntos que agregavam espécies. Muito bem. Mas, alguém deve ter perguntado, mas que caraca, da onde que apareceram essas coisas, essas espécies, da onde veio isso? Então, essa é uma outra questão. A primeira é nome para coisas que eu reconheço como espécie, coisas que eu reconheço como grupos de espécie. A outra é explicar a existência dessas espécies. Então, esse é um problema ontológico. E aí a gente vai avançar um pouquinho na história do conhecimento humano sobre diversidade. Então, o Platão, ele desenvolve o conceito, cristaliza, pelo menos escrito, que a gente tem acesso, o conceito de classe como um conceito em si. E aí a gente vai organizar o nosso conhecimento da diversidade, depois com Aristóteles, como a gente vai ver a seguir, com as classes em vários níveis. Mais do que apenas o conceito de classe, o Platão, ele não era muito lá das biológicas, né? Ele era mais das humanas. E o Platão
vai falar da sua visão de mundo, ou sua visão de cosmos, ou sua visão de como a realidade é organizada, e na visão dele tem um mundo da matéria e um mundo das ideias. E aí, na visão de mundo dele, cada espécie aqui no mundo da matéria corresponde a um conjunto de indivíduos que são cópias imperfeitas de um tipo ou de um modelo que existe no mundo das ideias. Então, o modelo é perfeito. Os indivíduos aqui são cópias imperfeitas desse modelo ideal. Então, cada espécie é uma coisa separada das outras, sem nenhuma conexão ontológica ou material entre espécies, e cada conjunto de indivíduos e espécies são cópias desse modelo ideal. Isso do Platão. Do Aristóteles, ele vai desenvolver, Aristóteles é espetacular, ele vai desenvolver o conceito de homologia e analogia. Então, homologia é uma semelhança profunda que gera um padrão. Aná, em grego, significa superfície. Então, quando a gente olha do alto de uma montanha, uma região, a gente vê o relevo, e isso é aná. Por extensão, a analogia é uma semelhança superficial, mas a homologia é uma semelhança profunda. Então, como o Aristóteles sabia muita zoologia e muita anatomia, ele percebeu que Pardal tinha um osso comprido ligado numa bacia na parte mais proximal e ligado num par de ossos também longos depois, isso chamado de fêmur. Pardal tem fêmur, jacaré tem fêmur e humano tem fêmur. Então, como assim que não é uma semelhancinha meio parecença superficial? Não, é um negócio muito profundo. Então, o Aristóteles percebeu que existem semelhanças muito profundas e ele chamou de homologia a esse tipo de semelhança e explicou essas semelhanças como sendo a expressão de essências compartilhadas. E aí os grupos que compartilham essências formaram táxons, grupos taxonômicos, e aí ele vai desenvolver um sistema de táxons, de grupos, que é baseado na própria natureza, a essência é algo compartilhado pelas espécies, não é inventado pela espécie humana, e, portanto, é um sistema da natureza. Então, é muito parecido com o sistema do Platão do ponto de vista prático, embora conceitualmente o Aristóteles não considerava a existência de um mundo de ideias separado do mundo material, em que houvesse tipos ideais. Então, para Aristóteles, cada espécie também é separada das outras espécies, cada espécie compartilha a essência própria daquela espécie. Então, o que torna o cavalo um cavalo? É a cavalidade. Isso pode ser muito engraçado para o cavalo, mas quando a gente fala o que torna o ser humano humano, é a sua humanidade. Então, uma pessoa que não tem a humanidade, o que é? Bom, uns dizem um selvagem, outros dizem um demônio, ou, de qualquer maneira, uma pessoa que não tem a humanidade realmente não se encaixa no que a gente compreende como espécie humana. Muito bem. Depois tem uma longa história até chegar no Linneu, e a gente passa pelos escolásticos ao longo da Idade Média, que é sensacional. Quem puder ler o livro O Nome da Rosa, mais que o filme, mostra o esforço de explicar o mundo. Então, depois de um longo período, já são as raízes da Renascença, e tem um monte de questões interessantes colocadas. Então, é uma lógica estrita, porque depois que o conhecimento dos gregos clássicos chegou à Europa através dos árabes. Os árabes conservaram o conhecimento dos gregos clássicos e depois tecnologia, ciência, tudo veio dos árabes. Então, por exemplo, se
todas as espécies vieram de um único lugar, o tal do Jardim do Éden, aonde estavam as doenças humanas naquele tempo. Então, uma das respostas é que o Adão era o cara mais podre, mais infecto, mais doente que jamais existiu na face da Terra, porque ele tinha todas as doenças humanas. Então, o que é isso? Isso é o uso de lógica para, partindo de uma premissa, olhando uma certa realidade, inferir certas conclusões. Então, os escolásticos é um período muito legal, porque a gente pode até questionar a premissa, a existência de um jardim do Éden, mas a gente não pode questionar a lógica. Então, dada aquela premissa, a lógica é muito bem construída. Pois vem as navegações que mostram um mundo biológico, uma diversidade biológica, numa escala brutalmente maior do que Mediterrâneo, norte da Europa. E depois América do Norte, mais para frente, nas navegações lá no século XV para o século XVI. E aí o conhecimento dessa diversidade vai se acumulando em coleções científicas, em acervos biológicos, nos museus. Também, e aí aparece um sistema universal criado pelo Linneu, sistema Nature, que tem alguns problemas. Como é que cria um sistema universal de nomes? Então, nós temos alguns problemas para resolver. O sistema tem que ser universal, ou seja, todo mundo tem que falar a mesma coisa. Tem um problema enorme quando a gente tem mais de um grupo que tem o mesmo nome, e mais de um nome para o mesmo grupo. Tem um problema de... os vocabulários são limitados. Como é que a gente cria nomes para um volume crescente, para um número crescente de espécies que vão sendo descobertas? E aí, se eu vou fazer uma hierarquia em que tem grupos e grupos dentro de grupos e grupos dentro de grupos, etc., quantos níveis eu coloco? Então, eu vou falar rapidamente sobre isso. Então, universalidade. Babel era uma das capitais da Babilônia e diz a lenda, o pessoal viajou na maionese loucamente, então, que construíram uma torre para chegar nos céus, e aí, de castigo, foram mandadas muitas línguas para o pessoal que estava construindo a torre, e ninguém mais se entendia. Provavelmente chamaram gente de várias partes da Mesopotâmia naquela época, que já falavam línguas diferentes para construir algum prédio alto, e deve ter dado maior problema lá, porque ninguém entendia ninguém, que os trabalhadores iam ser de diferentes partes do mundo. Muito bem. Para que haja comunicação universal, para que todo mundo escreva, crie nomes dos táxons e fale a mesma coisa, o sistema foi criado em latim ou em nomes que foram latinizados. Portanto, não tem uma parte do sistema que é em inglês, uma parte que é em sueco, uma parte que é francês, uma parte que é em espanhol. O Linneu sacou esse problema, criou um sistema em latim. Mais de um grupo com o mesmo nome, mais de um nome com o mesmo grupo. A gente conhece isso do dia a dia e dá uma encrenca danada quando a gente tem esse tipo de problema. Então, homonímia é um problema. Nós temos casos de homonímia que dão uma encrenca, porque duas pessoas diferentes têm o mesmo nome e a gente está falando de uma achando que a gente está falando do outro, eu estou ouvindo de um achando que estou ouvindo do outro, e dá um monte de problemas práticos muito sérios. Por outro lado, quando um mesmo grupo tem mais de um nome, nós falamos nomes diferentes achando que nós estamos falando de grupos taxonômicos diferentes, mas nós estamos falando do mesmo, a gente não sabe que está falando do mesmo, porque nós estamos usando nomes diferentes, portanto, nós estamos falando de grupos diferentes. Então, quando tem mais de um nome para o mesmo grupo, também dá uma encrenca danada. Então, desde 1758, a gente tem a geração de um sistema universal inequívoco. O que quer dizer inequívoco? Quando alguém no Japão utiliza o nome de um táxon, alguém na Namíbia, no Canadá ou na Argentina precisa saber exatamente de qual grupo alguém lá no Japão
está falando. Então, gerar um sistema universal e manter um sistema universal é complicado. Hoje tem Google, é um negócio extraordinário, o tal do Google. Quando eu entrei como aluno de graduação, como estagiário no Museu de Zoologia, tinha uma máquina de xerox que pegou fogo, literalmente com labaredas, porque esquentou demais e queimou o papel. E antes disso, só tinha livros e revistas científicas em papel, não tinha esse negócio que chama PDF. E, portanto, demorava para as pessoas saberem o que foi publicado em outros lugares. E nem todo mundo tinha acesso. Então, muitas vezes foram dados mais de um nome para a mesma espécie. Então, eu preciso descobrir que tem 2 nomes para a mesma espécie, 3 nomes para a mesma espécie, e criar os mecanismos para fazer com que haja um só nome. Um número limitado de nomes, o Linneu respondeu com criação de binomes. Então, o nome de espécie é um nome duplo. Então, não o nome da espécie humana não é sapiens, é Homo sapiens. É um nome com 2 partes, assim como tem Dalton Amorim, como tem Natália Vilela, como tem Marcelo Tavares. Isso resolveu o problema porque o epíteto específico, a segunda parte do nome de uma espécie, pode repetir sob diferentes gêneros. Então, isso criou uma possibilidade imensa. Os nomes de grupos supraespecíficos, então, são nomes simples e sobra a questão de quantos níveis. Isso é um problema complicado, vou passar bem rápido, porque precisa voltar no Aristóteles, que é da onde o Linneu tira a estrutura. Então, um grupo taxonômico, um grupo de organismos se chama taxon. Taxon não é uma palavra, nesse sentido, não é uma palavra original do grego, então foi um termo criado depois, a partir do grego clássico. Em português, taxon, taxons. E a gente fala elétron, elétrons, a gente não fala electra. Então, em inglês faz plural taxa, mas isso é um problema. Taxons como grupos mais abrangentes, que incluem grupos, ou taxons são grupos que incluem indivíduos, não grupos. E isso é baseado nas ideias do Aristóteles de genus e eidos. Genus é uma classe mais abrangente, eidos é uma classe menos abrangente. Então, o Linneu criou um sistema que tem o grupo mais abrangente de todos, que não é subgrupo de ninguém, o grupo menos abrangente de todos, que só tem indivíduos, e esses grupos intermediários. E o Linneu, esse é o sistema Nature do Aristóteles. O Linneu pega esses grupos e chama de... ele dá nome para esses 5 níveis. Esses 5 níveis do Aristóteles viram reino, classe, ordem, gênero, espécie. Isso é muito mal entendido mesmo entre os biólogos. Isso é a mesma coisa que chamar primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar. De fato, não tem só 5 níveis, porque o próprio Aristóteles separou os animais das plantas em 2 sistemas paralelos, porque eles eram 3 reinos da natureza que não tinha nada que ver, então não junta animais com plantas, que juntasse teria um 6º nível e o sistema dele ia para o beleléu. Então, 5 níveis do Aristóteles são esses e viram... o Linneu poderia ter chamado quinto andar ou primeiro andar ou vice-versa. Só que ele criou esses nomes reino e tal, e as pessoas não sabem exatamente o que reino quer dizer. 5 por causa da lógica do Aristóteles, mas quantos níveis de fato tem? Então, como a gente viu, na filogenia da origem da vida até as espécies atuais, tem um monte de níveis. O próprio Linneu já sabia. Então, quando a gente pega a classificação e as chaves de identificação do Linneu, ele já tinha separado em subgrupos. Ele só não deu categoria para todos. Então, o Linneu criou um sistema com 5 níveis, mas
Ele já deu uma coxambrada, porque ele sabia que tinha mais níveis. Então, depois do Linneu, o sistema original de categorias, de níveis, de andares, foi sendo ampliado com novos níveis, filo, divisão, família, tribo, e depois superfamília, subfamília, infratribo, e então isso criou, e ainda assim não foi suficiente, porque o número de níveis na evolução é muito grande. Então, esqueçam categoria taxonômica. É só para dizer se está mais perto de cima ou se está mais perto de baixo. Então, significado biológico das categorias taxonômicas do Linneu, nenhum. Tinha um significado lógico no sistema de 5 níveis, mas nenhum significado biológico. E ele só indica a posição relativa de um sistema. Então, a gente pode dizer ordem Diptera, ou a gente pode dizer Diptera. Não faz diferença. Quando a gente fala ordem Diptera, ou quando a gente fala Diptera, a gente concebe o táxon. Diptera, moscas e mosquitos. O ordem só diz se é mais para cima, se é mais para baixo. Então, falando da natureza dos táxons, não mais de categoria taxonômica, o Linneu falava em essências compartilhadas, porque o Linneu era aristotélico quanto à sua ontologia. O Darwin falou de grupo evolutivo, mas na prática ele basicamente não mexeu nas classificações biológicas pré-evolutivas e, portanto, na prática ele estava juntando grupos com base em semelhança. O Mayr falava de grupos taxonômicos superespecíficos como etapa na evolução dos grupos, ou seja, grupos parafiléticos. Isso dá uma confusão do caramba na comunicação. O Sokal queria um método objetivo, embora a criação dos algoritmos não seja objetiva, e ele fez uns algoritmos para calcular a média de semelhança para agrupar espécies. E o Hennig propunha que a classificação biológica seja uma expressão clara, direta e inequívoca da própria filogenia. Quando a gente olha uma classificação, quando a gente olha uma filogenia, a gente deveria ver a mesma coisa. Ou seja, a diferença entre uma classificação filogenética e uma filogenia é só o grafismo e não a informação sobre o grupamento. Não por acaso, a única ilustração do livro A Origem das Espécies do Darwin é uma filogenia. E muito legal essa história. Muito bem, depois o Haeckel vai fazer essas filogenias, que são árvores filogenéticas, são carvalhos filogenéticos. Mais para frente vão aparecer esses fenogramas, e mais para frente vão aparecer essas classificações gradistas, em que se mantém peixes como táxon, reptília como táxon, embora todo mundo saiba que tetrápoda é um peixe andando na terra e que as aves são um lagarto voando. As aves são um subgrupo de reptília. Os tetrápodas são um subgrupo de peixes. E então isso vai ser resolvido com uma classificação em que todos os nomes correspondam a grupos monofiléticos e, de alguma maneira, todos os níveis de uma classificação filogenética possam ser expressas ou com nome ou com outro artifício. Muito bem. Então, a gente tem classificações filogenéticas em que a gente descobre que os dinossauros não se extinguiram. São um equívoco de compreensão induzido pela ideia equivocada de que reptília é uma coisa que existe na natureza. Existem répteis, espécies isoladas que têm um certo formato. Então, tá bem falar peixes, mas Pisces, em uma classificação, induz a ideia de que tetrápoda é separado de Pisces, quando, na verdade, tetrápoda, evolutivamente, filogeneticamente, está dentro de Pisces. As aves estão dentro dos dinossauros. As aves são dinossauros. Então, as classificações filogenéticas são muito legais, porque elas, através do sistema de nomes, elas explicitam as relações evolutivas. Então, numa classificação filogenética, todos os táxons são monofiléticos, ou são hipóteses de grupos monofiléticos, e as relações entre grupos de irmãos podem ser recuperadas a partir da classificação. Então, aí a gente tem uma classificação filogenética de um grupo de mosquinhas, de mosquitinhos,
E olhando a classificação, a gente enxerga as relações filogenéticas entre famílias, entre superfamílias, subfamílias, etc. Muito bem, e sobre a natureza das espécies? Então, essa é uma outra coisa que ainda não resolve. Mesmo sabendo que as espécies não podem ser vistas, ainda tem um problema para entender o que são as espécies. Então, normalmente eu tenho uma classe de objetos e eu vou dar um nome. E aí eu vou amarrar o nome dessa classe de objetos a um objeto em particular, que possa servir de referência. Aí eu acho um novo indivíduo que pode ou não pertencer a essa classe. Como é que eu faço para saber se esse novo indivíduo pertence ou não à classe? Eu preciso comparar. Eu não vou comparar com qualquer dos indivíduos, porque vai que eu tenho alguma diferença significativa entre eles. Eu vou comparar ao indivíduo particular ao qual o nome da espécie está amarrado. Chama-se holótipo. Holótipo não é um tipo no sentido do Platão. Holótipo é uma maneira de fazer com que qualquer dúvida sobre conspecificidade de outros indivíduos, para usar o mesmo nome, eu utilizo um indivíduo particular, o holótipo, como referência. Quem for conspecífico com o holótipo vai receber o mesmo nome. Então, eu comparo se tem identidade, no sentido de conspecificidade, então eu vou usar o mesmo nome e eu vou dizer que este novo objeto ou indivíduo encontrado pertence a essa classe de objetos, que nesse caso é uma classe que existe na natureza. É uma coisa que existe na natureza. Então, isso é uma hipótese sobre entidades biológicas. Então, tudo aquilo que a gente chama de espécie no conhecimento são hipóteses a respeito de entidades biológicas. Então, tem um problema de delimitar a espécie. E hoje em dia, com o estudo de sequenciamento, né, de molecular das espécies, a gente sabe que tem algumas populações que são 0,2% divergentes para um determinado gene em relação a outra população. Aí, para essa mesma espécie, tem outras populações que são 1,3% divergentes entre si, mesma espécie ou não. E tem outras populações que são 3,7% divergentes, mesma espécie ou não. E tem populações que são 5,2%. Então, eu não vou falar sobre isso hoje, mas grupos monofiléticos são entidades naturais. Grupos monofiléticos existem na natureza, mas o que a gente chama de espécie, que nós tivemos tão confiantes que espécie existe, mas táxon superespecífico é inventado, na verdade é o contrário. Não deve haver uma coisa universal através da filogenia dos eucariotos que a gente chame espécie. Tem uma convenção de um certo nível de divergência que a gente vai dizer a partir daqui a mesma espécie, a partir daqui em termos de divergência, são espécies diferentes. E aí, claro, ao longo do tempo vai tendo extinção de populações e de ramos intermediários e a divergência entre espécies vai aumentando. E, portanto, fica mais fácil separar o que sejam espécies diferentes. Mas, quando a gente está trabalhando no nível de população, o que é espécie diferente, o que é população da mesma espécie, é uma decisão arbitrária. Isso é uma longa discussão. Muito bem. Os sistematas são curadores de um sistema de nomes. Todos os trabalhos publicados, sejam em revistas acadêmicas, sejam notas técnicas, sejam relatórios ambientais, seja na legislação, que façam uso de qualquer informação sobre espécies, pode ser uma enzima, pode ser um comportamento, pode ser a morfologia, pode ser a filogenia,
qualquer aspecto biológico tratado em qualquer publicação, em qualquer parte do mundo, precisa utilizar o mesmo sistema de nomenclatura. Está cheio de exemplos de casos em que as pessoas trataram um conjunto de indivíduos como sendo conspecíficos, deu mó isso, porque eram espécies diferentes. Em agronomia, por exemplo, eles gastaram milhões de dólares tentando combater algumas pragas, e depois descobriram que não era uma praga, eram várias espécies de praga com comportamentos diferentes, etc. Então, esse uso universal dos mesmos nomes para as mesmas espécies é um negócio importantíssimo, gera um monte de equívocos, e gera erros, gera prejuízos, gera problemas, e, portanto, nós temos que fazer um sistema de curatoria dos nomes. Isso tem uma importância enorme. Então, como a gente falou no começo, quando a gente fala da diversidade biológica, a gente tem a questão da explicação. Então, tem a visão platonista, tem a visão essencialista, tem a visão de pura matemática de semelhança, tem uma visão ontológica filogenética. Essa é uma questão. Qual é a natureza dos táxons da diversidade biológica? Outro, quais são os critérios para a delimitação das entidades? Eu posso aceitar ou não grupos parafiléticos e polifiléticos na classificação, ou eu posso apenas aceitar grupos monofiléticos na classificação. E eu tenho esse problema de dar nome para todas as espécies, tanto espécies quanto grupos superespecíficos precisam ter o mesmo nome utilizado em todo o planeta. Muito bem, muito obrigado. Essa é a minha apresentação. E eu costumo perguntar para os meus alunos com quantas espécies os engenheiros trabalham. E eles têm que lidar com as pessoas, mas construção, de modo geral, no máximo da cupinha, alguma coisa assim, que ataca as construções. Com quantas espécies os médicos trabalham? Bom, alguns não trabalham com espécie nenhuma, sequer se relacionam com os humanos, mas, de modo geral, a espécie humana e os parasitas. Com quantas espécies os agrônomos trabalham? São um número maior, os veterinários, um número um pouco menor. E com quantas espécies os biólogos trabalham? Os biólogos trabalham com todas. Todas quantas? Já descreveram aí perto de 2 milhões de espécies. Estimam-se, sei lá, 8, 10, 20 milhões de espécies. Portanto, o universo de espécies com as quais os biólogos e as biólogas trabalham é super grande. Então, Marcelo, Natália, equipe coordenadora, super obrigado. Super bacana participar com vocês aqui. Muito, muito obrigada, Dalton. Sua palestra foi maravilhosa. O pessoal só está elogiando. E agora a gente tem uma pergunta, que é uma pergunta do Glauco Martins. Politomias acontecem no mundo real? Se sim, pode ser frequente? Legal, essa é uma pergunta muito bacana. Falar em politomia, em filogenia, corresponde a falar em simultaneidade. Uma espécie se divide simultaneamente em 3 ou mais. Então, a questão é o quanto simultâneo. Se eu tiver uma espécie que quebra por causa do aparecimento de um rio aqui, e depois quebra por aparecimento de um rio aqui, que não volta atrás, e a diferença de tempo é de meia hora, isso é suficiente para ser simultâneo? E se forem 10 anos? E se forem 500 anos? E se forem 10 mil anos? Então, politomia diz respeito a que escala de tempo a gente aceita que entre um evento que quebra aqui e um evento que quebra aqui, elas vão aparecer como uma politomia na filogenia real. Então, em princípio, politomias podem existir, no sentido de que a diferença de tempo entre os 2 ou mais eventos é tão pequena que não deu tempo da que ainda não se dividiu tenha divergência muito rápida. Então, o que a gente faz é
recuperar a filogenia. Quando a filogenia recuperada dá 3 ou mais, a gente não sabe se é falta de informação ou se é evolução politômica. E a gente não precisa responder, é o que a gente faz. De modo geral, ao longo de milhões de anos, vão extinguindo espécies e uma politomia com 4 ramos vira uma tricotomia. E uma tricotomia com 3 ramos vira uma dicotomia quando uma delas se extingue. E quando tem uma dicotomia e uma das duas se extingue, só vira um ramo, ou se extingue completamente. Então, a tendência histórica é que todas as possíveis politomias gradualmente se tornem dicotomias, ou não tem nem registro, vão aparecer os registros só com fósseis. Então, a resposta é sim, potencialmente, mas a tendência é que as dicotomias nas filogenias sejam reais. Super obrigada. Bacana. Temos uma outra pergunta agora do Guilherme Loyola. Ele gostaria de saber como você enxerga o Philocode. Será viável aplicá-lo? Guilherme, obrigado pela pergunta. Philocode não é do meu agrado. O pessoal está tentando resolver um problema, criando um problema maior ainda. E a pergunta é se o sistema atual, ele pode, o sistema que é esse misto, né, da classificação linneana com as classificações filogenéticas, se eles podem ser utilizados para fazer referência a todos os níveis da filogenia. E a resposta é sim. Então, a gente resolve alguns problemas com o Philocode, mas a gente gera um monte de novos problemas. Então, eu não sou simpático ao Philocode. Obrigado, Guilherme. A gente tem mais alguma pergunta? Se vocês quiserem mandar no chat agora, a gente ainda tem alguns minutinhos. Acho que surgiu uma outra aqui. O Ricieri mandou que ele queria saber sua opinião sobre a questão que ocorreu há algum tempo sobre a problemática da zootaxa. Sim, também. Isso é muito legal. A discussão sobre a zootaxa ser incluída ou não nas revistas com indexagem e, portanto, de citação, ela é parte de uma discussão mais ampla sobre como a gente mede qualidade em ciência. Então, toda medida é um reducionismo. E, na minha opinião, a maior parte da cientometria, uma parte não, mas uma parte é preguiça. É gente que não gosta de sentar e estudar para fazer uma avaliação qualitativa. Então, é mais fácil ter uma base de dados em que o próprio computador faz uma conta e diz o que é melhor e o que é pior. Então, o número de citações de um trabalho, ou de uma revista, ou de um laboratório, ou de uma instituição, ou de um país, o número de citações é um índice. Diz alguma coisa? Alguma coisa. Mas diz o que é melhor ou o que é pior? Definitivamente não diz. Alguns trabalhos muito bons não vão ser bem compreendidos e citados antes de 10, 20 anos. Alguns trabalhos são muito citados nos primeiros meses e nunca mais são citados porque caiu a ficha que é uma porcaria. 60% dos trabalhos publicados, não, 30% dos trabalhos publicados na Science nunca são citados. Então, para fazer uma estimativa de qualidade de um artigo científico, eu preciso olhar mais do que o número de citações. A zootaxa tinha sido inicialmente excluída dos indexadores porque tinha muito autocitação. E também, a zootaxa surgiu lá no ano 2000, em torno do ano 2000, mas hoje em dia publica 40 mil páginas por ano. 40 mil páginas de taxonomia. Então, não tem, acho que, nenhuma outra revista, talvez da área de química tenha alguma coisa, que publique tanto, que ajude tanto o progresso da sistemática biológica, quanto zootaxa, fitotaxa, etc. Se eu tenho um laboratório de sistemática, o Marcelo tem aí, com Hymenoptera, tenho aqui com Diptera, aonde que a gente coloca os novos estudantes?
Aonde que a gente coloca as novas estudantes que querem estudar sistemática? Se eu puser todo mundo na mesma família taxonômica, eu vou ter um monte de gente estudando um grupo e um monte de grupo sem ninguém estudar. Então, a estratégia para aumentar o nosso conhecimento de diversidade é espalhar novos estudantes para que a gente tenha especialista nos vários grupos. Com isso, tem poucos especialistas por família. Se eu tenho, por exemplo, quantas citações tem dos trabalhos de Covid? Milhares, porque todo mundo tem que trabalhar no mesmo problema. Então, todo mundo cita os mesmos trabalhos, porque eles estão trabalhando no mesmo assunto. Quantas pessoas trabalham em escatópside no mundo? A gente fez um congresso internacional de especialistas de escatópside uma vez na França. Não, na Itália. Nós sentamos os dois numa mesa, ficamos tomando cerveja e falando sobre escatópside. Esse é o Congresso Internacional de Especialistas em Escatópside. Só tem dois. Porque precisa de especialistas em outras famílias. Então, ter muito especialista nas mesmas famílias não é um bom sinal. E, portanto, é óbvio que vai ter autocitação, porque não tem ninguém mais que cita os meus trabalhos do que o meia dúzia de especialista que trabalha com o grupo. Então, quando o grupo que estava construindo essa indexação viu a reação da comunidade explicando por que isotaxia é super importante, eles entenderam que não tem solução. Se destrói uma parte da sistemática mundial, da sistemática biológica mundial, se você tira essa revista do quadro de revistas indexadas. Então, eles começaram tirando, porque eles não entendem de sistemática, fizeram uma bobagem e tiveram que voltar atrás, porque houve uma pressão muito grande explicando por que eles estavam errados. Então, eles fizeram lá uma releitura dos critérios, etc. Então, essa seria essa explicação aí para o contexto. Achei super, super ótimo que a sociedade científica organizada trabalhou junta para desfazer. A gente tem agora a última pergunta para poder acabar e dar um intervalinho para as pessoas. Que a Milena, gente, coisas do evento online. Ela mandou uma pergunta aqui agora. Algumas vezes pode haver divergências no que é apontado como um táxon a depender dos caracteres analisados, se morfológicos ou moleculares. Na sua opinião, há um tipo de caractere que é melhor para se definir um táxon? Legal, essa é uma pergunta importante. A história filogenética, ela não é nem de caracteres morfológicos nem moleculares. A história filogenética é a história das entidades biológicas com todos os seus caracteres. Então, não tem caracteres melhores, caracteres piores. Porque, em princípio, todos os caracteres deveriam contar a mesma história filogenética. Quando caracteres diferentes, às vezes, estão contando histórias diferentes, ou seja, quando eles resultam em reconstruções filogenéticas diferentes, tem alguma coisa errada. Se a gente tiver duas filogenias, uma morfológica e uma molecular, pode ser que uma esteja errada, a outra esteja errada, ou as duas estejam erradas. E filogenia não é uma única hipótese, filogenia é um conjunto de hipóteses para vários níveis. E, portanto, às vezes a filogenia está certa para um certo clado e tem um probleminha num clado menor. Quando começaram a aparecer dados moleculares para a reconstrução filogenética, o pessoal empolgou. Dizer, agora vai. Então, começaram a dizer as filogenias morfológicas são ultrapassadas, são uma fonte de dados ultrapassada, as filogenias moleculares são muito mais confiáveis, são muito mais bases de dados, blá, 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 blá. Hoje em dia, a gente tem 10 laboratórios diferentes trabalhando com filogenia de primatas, cada um deles usando dados moleculares, e todas as 10 filogenias não batem entre si. Então, isso é muito legal, porque não é sobre molecular, é sobre morfológico. Tem filogenias morfológicas muito ruins, tem filogenias morfológicas muito boas, tem filogenias moleculares que são um lixo, o protocolo é um lixo, e tem filogenias moleculares muito legais. Então, a questão é como é que a gente trabalha
qual é o nosso protocolo de trabalho, qual é a amostragem taxonômica, quais são os algoritmos que eu estou usando para alinhamento, como é que eu construo meus caracteres morfológicos para produzir filogenias que são consistentes. De modo geral, existe iluminação recíproca, as filogenias morfológicas iluminam as moleculares e as moleculares iluminam as morfológicas. Tem uns colegas meus que fazem umas filogenias moleculares, vão no congresso, eles ficam com vergonha de uma parte dos resultados, que eles sabem que está errado. Tem long branch, está cheio de problema, que dá erro em filogenia molecular. Então, é muito mais qualidade do protocolo do que confiança na base de dados. E essa é uma pergunta muito legal. Muito obrigada, Dalton. A gente recebeu uma outra pergunta aqui, só que nosso tempo está apertadinho. Aí, se você pudesse, eu vou ler ela agora, se você pudesse responder no QIA aqui, a gente agradece demais. Tá bom. É a pergunta da Gabriele Franca do Nascimento. Ela perguntou como explicar esse assunto de forma didática para alunos do ensino médio, tendo em vista que a maioria já tem um bloqueio devido aos nomes complicados. E se você puder responder lá, a gente agradece muito. Tá, essa é uma pergunta super importante. Eu tenho alguns trabalhos publicados, eu não sei se tem jeito da gente compartilhar no âmbito do SEB, que são exatamente como é que leva conhecimento de sistemática que não seja uma chatice para o fundamental e o médio. A gente pode compartilhar, sim, depois colocar uma bibliografia indicada pelo palestrante. Legal. A gente faz uma aba lá no nosso site. E no nosso Instagram também, a gente divulga. E aí, Dalton, muito obrigado pela sua palestra. Foi muito interessante. As pessoas depois talvez vão querer entrar em contato com você para fazer algumas outras perguntas. E seu e-mail a gente pode disponibilizar? Pode sim, não tem problema. Ok, então. Muito obrigado pela palestra e até a próxima. Tá bom, parabéns para a equipe inteira. Obrigada, Natália. Nada, obrigada a você. Gente, voltando, alguns avisos antes da